Olá e bem-vindos de volta. Muita gente me faz muitas perguntas sobre esse livro aqui, ó. Então hoje eu vou mostrar ele para vocês. Eu escrevi esse livro, por isso que ele fica ali, nessa pilha. Ele fica à frente da pilha de livros, porque esse aqui foi eu que escrevi, então acho bem legal colocar um tipo de vitória pessoal, né? Eu vou abrir o livro com vocês e vou mostrar o que que tem dentro dele, né? Não é um livro fake, tá? É de verdade. Não tem só a capa, tem todo o material aqui. E eu vou passar brevemente nos capítulos aqui dentro, falando o que que tem, né? O que que tem dentro dele, para quem fica curioso. Mas de que se trata esse livro, né? Primeiro, bom, o título, né, chama Sem Limite, Guia Definitivo para Aprender Qualquer Idioma Sozinho. Ah, um pouco clickbait. Talvez o primeiro, Sem Limite, né? Sozinho, você vai ver ao longo do livro que não necessariamente quer dizer sozinho. Bom, na introdução, eu coloquei três histórias que eu gosto muito, que aconteceram comigo na minha vida pessoal, e eu compartilhei aqui. Ah, Como, por exemplo, quando eu ajudei refugiados a se ambientarem em um país diferente, quando eu ajudei o serviço de imigração no aeroporto da Inglaterra, Heathrow Airport, quando eu trabalhei na empresa alemã e passei um tempo numa comunidade alemã. Tá tudo aqui. É o comecinho do livro. Eu comecei com histórias, porque eu acho que histórias prendem, né? Histórias motivam. É melhor do que começar com regras e qualquer coisa assim. Depois, eu começo com umas citações aqui de Dante Alighieri, que é um dos meus escritores favoritos. E começo dizendo para você, talvez isso aqui é uma das partes mais importantes do livro. Ó, quando eu coloco aqui, ó, gaste 10% do tempo planejando e 90% do tempo em ação. Eu vejo muita gente presa nesse, não sei qual técnica eu vou usar, eu descobri uma nova técnica, eu vou fazer um outro curso para aprender, é como aprender idiomas e outro curso. Mas quando que você senta a bunda na cadeira e estuda? Quando que você conversa com alguém na língua que você está aprendendo, ao invés de falar sobre a língua que você vai aprender, o que você quer aprender, seu plano futuro, o seu tempo de sentar e estudar, ou de usar a língua, ativamente, deve ser 90%, e só 10% planejando, tá? Talvez isso aqui seja a parte mais importante desse livro. Ahm, Depois eu coloco aqui mais alguns conceitos e assim faço uma introdução para chegar na parte um, fundamentos. Primeiro, a primeira coisa dos fundamentos é que eu divido com vocês como é que os idiomas funcionam e são divididos. Eu falei um pouco sobre isso no idioma de línguas, no livro de línguas, o livro, olha, calma. Eu falei um pouco sobre isso no vídeo sobre os idiomas eslavos. Eu falei sobre as famílias linguísticas. No livro isso está muito bem explicado, tá? E aqui eu explico por que que não existem idiomas fáceis ou difíceis. Tudo depende de famílias linguísticas. Então entender esse conceito é fundamental. Depois eu coloco aqui, ó, fundamentos básicos da gramática. Aqui eu estou te mostrando alguns fundamentos de gramática que, se você souber, você vai cortar caminho na hora de aprender uma língua nova. Por quê? Por exemplo, ó, aqui, ó, o que que você tem que saber? Classes de palavras ou classes gramaticais, né? O que que é um substantivo? O que que é um artigo? O que que é um adjetivo? O que que é um pronome? Verbo, advérbio, conjunção, interjeição, numeral, preposição. Se você sabe o que são essas coisas, e aqui eu estou explicando conceitos de gramática da língua portuguesa, que, se você sabe, vai te ajudar muito. Eu me lembro de uma história. Certa vez eu estava dando uma aula, treinando uma turma de professores de espanhol. E, bom, quando eu estou treinando professores, eu uso pesados termos gramaticais, porque eu entendo que um professor precisa saber gramática. Nesse dia eu tive uma surpresa, porque eu estava explicando as coisas e quando eu falei assim, isso serve para objeto direto. E uma das professoras me perguntou assim, mas o que é mesmo objeto direto? Isso é inadmissível. Eu tomei um susto naquele dia, eu nunca esqueci. Isso é inadmissível. Você precisa ter noção gramatical. E se você é aluno, mas Patrick, eu não ensino, tudo bem, mas isso aqui vai te cortar caminho pensando em aprender muitas línguas diferentes, tá? Eu coloquei aqui no livro, nessa primeira parte, o que que são esses conceitos gramaticais que vão te ajudar a aprender outras línguas, tá? Aqui eu explico o que são casos gramaticais que a gente não estuda no português e nem no inglês,
mas a gente estuda, por exemplo, no alemão, no russo, finlandês, várias línguas, né? Línguas eslavas, completamente. O que que são casos gramaticais? Eu explico aqui. O que que são línguas tonais, como o chinês? Eu explico aqui. O que que é a harmonia vocálica que aparece em húngaro e turco, por exemplo? Eu explico aqui. Eu explico aqui, só com esse capítulo, se você devorar esse capítulo e digerir bem a informação, você já se torna uma pessoa diferente, tá? Você já conhece melhor como funciona um idioma e seu cérebro já fica diferente mesmo. Depois a gente vem para o outro capítulo que eu chamei de o primeiro círculo, né? Que é o início. Aqui eu coloco, ó, antes de você começar, né? Para você se entender melhor, quais idiomas você já fala, em que níveis, há quanto tempo estuda, como aprendeu, quais famílias linguísticas você já conhece. Aqui eu te ensino como começar uma língua, né? Depois, eu falo sobre tempo de aprender uma língua, né? Tempo necessário para aprender uma língua. Eu dou um exemplo real de uma aluna que teve um perfil, que tem um perfil fantástico, tá aqui a história dela, que ela foi do zero ao B2 certificado em 5 meses. Coloquei a história aqui. Aqui, ó, eu faço um balanço entre aula particular, turma, estudar sozinho. Tá aqui, ó, as minhas considerações. Claro que eu já fiz dos três jeitos, né? Já tive aula particular, turma, já estudei sozinho, já ensinei particular, muito, já ensinei turma, muito, já ensinei como estudar sozinho, né? Então eu conheço todos os lados da moeda. Eu tô te mostrando aqui. E depois, eu escolho aqui, ó, eu escolho alguns idiomas. E aí eu vou mostrando para você como eu faria para aprender cada um desses idiomas, no início, no meio, no final. Então, ó, eu escolhi espanhol, alemão, russo, chinês e Swahili. E aí, o Swahili é um idioma africano, tá? E aí eu vou explicando para você qual seria o meu passo a passo para aprender cada um desses idiomas. Aqui, ó, assim, ó. Primeiro caso, espanhol. E aí eu vou te mostrando, ó, espanhol falaria assim, eu faria isso, 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 isso. Segundo caso, alemão. Alemão eu faria isso, 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 isso. Eu vou te mostrando, né, como eu estudaria esses idiomas se eu tivesse que aprendê-los todos de novo, né? Aqui eu estou te mostrando, ó, o alfabeto russo, como é que eu faria para aprender. Enfim, aqui eu te mostro, né, como eu aprenderia cada um desses idiomas para você adaptar aos seus próprios objetivos, tá? Aqui eu falo um pouco de rotina de estudos, eu te ensino como montar. Aqui eu deixo algumas sugestões de materiais que vão servir para várias línguas diferentes. Deixo sugestões de podcast, deixo sugestões de livro. Depois, vamos para o segundo círculo, que é o caminho. Agora você já começou, você já está aprendendo. Agora é continuar, né? Eu falo sobre o que eu faria com cada um desses idiomas, como eu faria nesse nível intermediário ali. Aqui eu falo sobre platô intermediário, como não existe essa ideia de platô intermediário para idiomas. Patrick, mas existe? Não, no meu ponto de vista, não, e está explicado aqui, nessa parte, tá? Ahn, bom, depois, aqui ainda falo do platô intermediário. Aqui eu falo um pouquinho da Master Academy. Eu falo um pouquinho sobre como funciona. O que mais que tem de interessante? Tem muita coisa legal nesse livro, né? E, bom, aqui eu te ensino, isso aqui é bem interessante. Eu te ensino como trabalhar cada uma das skills, né? Como ouvir, como praticar o listening, como ler, como praticar a leitura em idioma estrangeiro, como praticar a escrita e como praticar a conversação. Te ensino aqui. E ensino também como estudar a gramática, né? Nesse pedaço aqui do livro. Aqui, ó, como escrever, grammar, double check. E por fim, o último círculo. Eu coloquei o fim, o que fazer quando você já é avançado, né? Aqui eu te mostro. Não, não é o fim. O idioma não tem fim, mas eu já sou avançado. O que que eu faço? Tá aqui. No final, eu dou detalhes sobre a minha técnica do guarda-chuva, que é o que eu uso para manter vários idiomas. Se você tem a intenção de falar vários idiomas e manter vários idiomas, você vai precisar organizar isso. E eu te ensino a organizar isso com a técnica do guarda-chuva, já no finalzinho aqui do livro. Bom, eu fecho o livro
com essa ideia, né, de como manter a língua na tua rotina para que ela nunca se perca. E por fim, uma mensagem de boa sorte. E isso fecha o livro, né? Ele tem, se eu não me engano, 140 páginas. Se você ficou interessado, você pode comprar a versão física, como essa aqui, ou a versão online, né, em PDF, para você ler em Kindle, no computador, celular, o que for, tá? Ah, eu decidi gravar esse vídeo porque muita gente me pergunta sobre esse livro, então tá aqui, ó, abri o livro com vocês. É isso que tem no livro. Ele é útil, eu tenho certeza disso. Todo mundo que comprou esse livro sempre me dá um feedback muito positivo. Então, se você tinha curiosidade, tá aqui. É disso que se trata. Meu livro Sem Limites. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, deixar um comentário. Isso ajuda muito a divulgar o trabalho aqui nesse canal e eu quero cada vez mais produzir mais conteúdo para vocês aqui. Bom, espero que esse vídeo tenha sido interessante para você. Um grande abraço e até a próxima.